6 horas e 39 minutos, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Agora vamos direto para o estúdio da rádio A Crítica FM conversar com a Adriane Diniz. Ela também está ao vivo na 93.1 e agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar. Olá, Adriane, bom dia, tudo bem? Olá, Daniela, bom dia. A Câmara retira as 6 propostas, do Ministério Público Federal e aprova pacote anticorrupção com mudanças bastante polêmicas. Realmente a discussão é muito grande em todo o país sobre esse assunto, né, Adriane? Vamos falar um pouquinho, para quem não entendeu direito o que está acontecendo, entender que, até o momento histórico, a polêmica que a gente vive e o quanto essa decisão pode interferir nas nossas vidas. Com certeza, Daniela. Essa votação começou ontem à noite e terminou na madrugada. Esse pacote anticorrupção foi proposto pelo Ministério Público Federal. E dentro dessa proposta existiam 10 medidas anticorrupção que foram apresentadas no parlamento, mas precisava que os deputados aprovassem esse pacote de medidas, As leis hoje elas podem ser propostas ou pelo próprio executivo, o governador, o prefeito, o presidente, pelo parlamento ou pela sociedade. No caso, essa proposta teve a assinatura de mais de 2 milhões de pessoas e o que aconteceu foi que ela foi totalmente descaracterizada, ela foi desmontada. Entre as 10 propostas, apenas 4 foram aprovadas, 6 ficaram de fora. Entre essas 6, Daniela, está o acordo de leniência. Esse acordo de leniência seria a proposta, uma espécie de delação premiada para as empresas que reconhecessem os crimes em troca de redução de penas. Outra coisa que ficou de fora foi o enriquecimento ilícito de funcionários públicos. Essa era uma das medidas pedidas pelo Ministério Público, que dizia que se houvesse um enriquecimento ilícito, eles teriam confisco de bens desses funcionários públicos. Ficou de fora também o reportante do bem, que seria uma espécie de estímulo para as denúncias. As pessoas receberiam um pagamento, uma recompensa em dinheiro caso fizessem isso. Isso foi descartado pelo parlamento. Ficou de fora também a prescrição de penas. Hoje o que acontece é que demora tanto ser julgado que aí o crime prescreve, por mais que se confirme que houve um ato criminoso ali, ele não vai ser, quem cometeu deixa de ser punido porque já passou o período, Então, uma das previsões era que isso deixasse de acontecer, mas não passou lá na Câmara Federal. Ficou de fora também confisco alargado, que era o objetivo de recuperar os lucros dos crimes. Hoje a gente tem consciência de vários crimes de corrupção que acontecem, de milhões e milhões de reais que são desviados e esse dinheiro dificilmente retorna. Então havia uma previsão legal dentro desse projeto para que houvesse a devolução do dinheiro que foi desviado do país. E isso não aconteceu, também ficou de fora. Outra medida seriam os acordos de defesa e acusação. Ficou de fora a responsabilização de partidos e de partidos e coligações, caso fosse confirmado crimes graves. Eles tiraram todas essas medidas e desconfiguraram completamente o pacote de anticorrupção que foi proposto pelo Ministério Público Federal. Daniela, há quem considere que essa desconfiguração completa do relatório foi também uma vingança contra o Judiciário e o Ministério Público Federal, que foi quem apresentou essas propostas. Quer dizer, o problema não é só com o que ficou de fora, mas também o que foi incluído, Adriane? Isso mesmo, eles colocaram punições para os juízes, para os promotores, punições de investigação, punições caso eles falem sobre o processo de investigação antes de ser julgado. Essas questões que foram inclusas são consideradas pelo Judiciário como uma forma de vingança. A Força Tarefa lá da Lava Jato já disse que vai renunciar diante disso se houver essa aprovação confirmada lá na frente, porque são muitas questões aí que são envolvidas, E por conta desse problema, Daniela, há toda uma crise agora no judiciário, entre os promotores, entre os juízes e o parlamento, que para se sair dessa situação, desse processo de investigação, a gente está num momento histórico, que é o momento em que finalmente os políticos que são corruptos começam a ser responsabilizados, presos por cometer esse tipo de crime, e agora eles dificultam o processo de investigação e desconfiguram um projeto popular, tirando 6 das 10 medidas de anticorrupção que foram apresentadas. Inclusive, durante a noite e durante a madrugada, muitos promotores, muitos juízes, já inclusive se manifestaram publicamente em redes sociais, dizendo que caso isso aconteça de fato,
Por exemplo, um grande grupo ali que trabalha na Operação Lava Jato já disse que vai renunciar, vai deixar o caso, porque não tem condições de trabalho. Realmente, eles acabam cerceando realmente muito esse trabalho. Agora, o trabalho desses promotores, desses juízes. Agora, Adriane, e de todos nós, né, jornalistas, porque a gente passa a não ter mais acesso à informação como tínhamos antes para divulgar para o público, né? Dificulta realmente o trabalho de jornalistas, de promotores e juízes, né? Que tem na opinião pública um imenso aliado para a execução dos seus trabalhos. Agora, Adriane, justamente nesse momento, nesses 2 anos para cá, principalmente, que a gente vive grandes escândalos políticos, né? Parece, de fato, não tem aí como contestar, que é uma medida vingativa, né? É algo que vem para bloquear esses grandes avanços que a gente teve nas investigações de punição à corrupção. Quer dizer, é uma decepção completa para o país, um pacote de medidas que vinha auxiliar nesse serviço e, no final das contas, ali no apagar das luzes, veio, na verdade, impedir que esse serviço tão útil para a sociedade seja completado. Daniela, isso é claramente uma vingança e também uma barreira para que os processos de investigação continuem, para que também as informações cheguem à população. Porque durante a Lava Jato, por exemplo, ela já é uma investigação muito longa, que antes de começar a ser divulgada já existia um processo interno que já durou bastante tempo. Enfim, e quando a opinião pública não sabe dessas coisas, o parlamento e os políticos, eles ganham vantagem, eles são reeleitos, sem que as pessoas saibam do que está por trás do processo de investigação, do que chegou até o judiciário contra cada um deles, né? Esse momento está gerando uma repercussão muito grande, porque ontem todo o Brasil estava bastante consternado, todo mundo acompanhando as homenagens em relação ao time da Chapecoense, que morreu. E enquanto estava todo mundo fazendo isso, essa votação já estava acontecendo lá na Câmara Federal. E segue agora para o Senado, precisa ser aprovado por lá. A sociedade civil já está se organizando para fazer vários protestos no país inteiro, inclusive aqui em Manaus está marcado um protesto para as 10 horas de domingo, lá na Praça do Congresso. O movimento vem para a rua, está organizando esse protesto para tentar que a opinião popular consiga impedir que o projeto seja aprovado dessa forma, que foi totalmente desconfigurado e desrespeitando a opinião de mais de 2 milhões de pessoas que assinaram essa petição e que foi apresentada pelo Ministério Público Federal. O procurador-chefe, inclusive, do Estado do Amazonas, Fábio Monteiro, se manifestou ontem, né, duramente sobre essa situação. O Fábio, ele chegou a declarar que isso era uma forma de silenciar a justiça, a imprensa e de evitar que os processos tenham andamento, né? Como falei antes, dificulta tanto o nosso trabalho, quanto também, quando dificulta o nosso trabalho, dificulta o acesso de informação à população e dificulta o processo de investigação, porque agora os juízes, promotores, eles correm risco aí dependendo do que fizerem, né, nesse processo de investigação, de serem condenados por abuso de autoridade. Eles virarem réus, né? Quer dizer, é um verdadeiro absurdo. Eu te investigo realmente. E eu viro réu porque eu estou te investigando. Exatamente, é um verdadeiro absurdo. Vamos mudar de assunto, mas claro, esse assunto vai voltar sempre, não só ao longo do dia, ao longo da semana, até realmente ser solucionado, porque é algo que precisa ser dito, discutido, as pessoas precisam entender, porque é algo realmente muito sério. Mas a gente vai mudar de assunto agora. Multas aplicadas aí pelo Detran poderão ser contestadas via internet agora, Adriane? Isso mesmo, o projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa ontem, na sessão plenária, e ele prevê que em caso de multas, hoje você tem que agendar, ir no Detran, fazer uma solicitação na junta, todo um processo burocrático que o tempo que você gasta, às vezes o tempo e tudo que envolve esse tempo, você gasta mais dinheiro do que pagando a multa. E hoje você vai poder recorrer pela internet, o recurso vai ser totalmente digital. Na verdade, não é hoje. A partir de agora, tem um prazo de 90 dias, a partir do momento em que a lei for publicada no Diário Oficial, e a partir desses 90 dias é o tempo que o Detran também se organiza para que comece a receber esses recursos via internet. Ele vai ser como um recurso feito no presencial, é um recurso digital, mas ele é certificado, e lá vai ter também todos os detalhes dessa autuação, dessa multa, para que
a pessoa que foi multada tenha acesso às informações e possa recorrer. A gente sabe que às vezes tem placas clonadas, a pessoa está num lugar e foi multada em outra. Então, esse tipo de situação vai poder ser, de solicitação de recurso contra a multa, vai poder ser feito de forma digital. Isso vai facilitar, principalmente agora que o Detran começou a fazer fiscalização nas rodovias estaduais e também nas avenidas estaduais no perímetro urbano de Manaus e, inclusive, com fiscalização de radar móvel. Então, vai dar para recorrer ou verificar onde foi essa autuação pela internet no próximo ano, né? Já que tem ainda o prazo de 3 meses para entrar em vigor. Continuando aqui com as notícias locais e factuais. Adriane, você recebeu aí relatos de ouvintes sobre um tremor de terra aqui em Manaus, já que informações você tem sobre isso? Isso mesmo. Quando a gente começou o programa, as mensagens começaram a chegar no nosso WhatsApp, relatando que ontem teve tremor na região ali da Torquato Tapajós, no Viver Melhor, em residenciais que ficam já na 174, logo no começo da Avenida BR, e também aqui na Efigênio Salles, próximo ao residencial Efigênio Salles, ouvintes que ouviu as paredes, as janelas do condomínio tremendo, e aí disseram que era caminhão, e agora ouvindo a rádio, ele disse que a sensação que ele teve realmente foi essa. A gente recebe mensagem desde ontem, por volta de 9 às 11 da noite, várias mensagens chegaram relatando. A nossa produção já está entrando em contato com a Defesa Civil para verificar se houve algum tipo de ocorrência e confirmar se de fato houve esse tremor, o que teria feito essas pessoas sentirem essa sensação, principalmente lá na região da Torquato Tapajós e da Barreira. Muitas mensagens, Daniela, inclusive alguns áudios, pessoas bem preocupadas. Eles mandaram no momento em que acontecia e hoje de manhã. O que causa estranheza é porque normalmente a gente sabe que a gente sente esses abalos sísmicos quando são muito grandes, principalmente ali na área do Chile, chegam aqui à cidade de Manaus, muito nessa área que está, inclusive, a emissora, né? Porque é uma área mais alta da cidade e realmente tem alguns reflexos. A gente já ouviu falar bastante sobre isso, pessoas que moram em prédios bastante altos, inclusive, sentem. Agora, não tem nenhuma notícia internacional de nenhum tremor no Chile, né, ou algo parecido, por isso que causa realmente estranheza. A produção também aqui da TV já apurou, até agora nada, mas a gente fica sempre atento aí, porque é a palavra dos ouvintes e, como você mesmo disse, muitos, né, em locais diferentes, a gente fica aí atento também a essa situação. Obrigada, Adriane. Eu volto a falar com você mais tarde. Ótima quinta-feira, início de mês, né? Último mês do ano aí. Primeiro quem dia. Assiste, primeiro dia do último mês. E a gente deseja tudo de bom nessa quinta para quem acompanha a gente agora pela rádio apenas. Até mais, Adriane. Até mais. Hoje é Dia Internacional da Luta contra a AIDS. Até setembro, o vírus fez 222 vítimas aqui na nossa capital, uma média de 2 mortes por dia. Para tentar mudar essa realidade, um projeto tenta conscientizar jovens a se prevenir contra a doença e também ajudar quem convive com o vírus. Dessas plaquinhas saem resultados que podem mudar para sempre a vida dos pacientes. Um risco é negativo, 2 riscos é positivo para HIV. Só neste laboratório, em média, 8 pessoas por dia recebem a má notícia. O Amazonas é o segundo estado do país com mais notificações. Foram 2.176 novos casos no ano passado. E um dado ainda mais preocupante, só em Manaus, a Fundação de Medicina Tropical registrou 223 mortes de pacientes com AIDS em 2015. Este ano, até setembro, já são 222. A coordenadora estadual de DST, AIDS e hepatites virais atribui o aumento no número de mortes ao diagnóstico tardio. Segundo ela, muita gente prefere negar o problema e evitar fazer o exame de sangue. A gente sabe que hoje, apesar de toda a divulgação sobre HIV, sobre AIDS, forma de prevenção, as pessoas não estão se prevenindo. E muitas vezes têm medo do diagnóstico. Até acham que tem alguma coisa, desconfiam que pode ser um HIV, tem medo de chegar à unidade e ter certeza, tem medo realmente do diagnóstico. Nós sabemos que o tratamento ele é eficaz, ele garante uma qualidade de vida, a pessoa volta a trabalhar, namora, tem uma vida normal, né? Mas desde que seja tomada regularmente. E a gente tem observado algumas pessoas abandonando o tratamento. Isso vai interferir na mortalidade. No Amazonas, o perfil mais comum de infectados são os homens de 20 a 49 anos heterossexuais. E agora as autoridades de saúde estão preocupadas com o crescimento dos casos em outro perfil, o dos jovens de 15 a 24 anos.
É o caso do Efraim. Ele descobriu que tinha o vírus 6 anos atrás. Desde então, se dedica a ajudar outros jovens para que evitem a doença. Hoje nós temos relatos, inclusive histórias de adolescentes que na primeira relação sexual já foram infectados com HIV/AIDS, com HIV, na verdade. Então, assim, isso para a gente é muito preocupante, porque a gente percebe que a informação não está chegando de forma nítida aos adolescentes e jovens. Para combater o problema, foi criado um projeto que usa jovens para levar informações a outros jovens. Com uma linguagem própria da idade, eles falam sobre prevenção e a importância de fazer o teste rápido. O jovem com jovem é uma interação totalmente diferente. É totalmente diferente você pegar um adulto e ir conversar com aquele jovem e um jovem com outro jovem. O que eu quero dizer com isso? O jovem se sente espantado e ao mesmo tempo mais aberto a conversar porque ele consegue ter um esquema de interação. Mais fácil fazer o teste, então. É muito mais fácil fazer o teste através da conscientização. 2 vezes por mês, o grupo visita locais onde a juventude gosta de se reunir. Temos a nossa página no Facebook, Viva Melhor Sabendo Jovem Manaus. E lá nós temos todas as informações do projeto, local de ação. Vai ter ação, inclusive, agora. Sim, dia 1º de dezembro, no Dia Mundial da Luta contra a AIDS. E vai ser bem divertido, eu acho legal ficar ligado. Dá um like na página, vai ser bem interessante. Pois é, e é justamente sobre isso que a gente fala agora na entrevista sobre o combate à AIDS. O Unicef, junto com a Prodan e a Fundação de Medicina Tropical, lançaram hoje, como foi dito aí na reportagem do Zé, um aplicativo que pode ajudar nessa prevenção, na prevenção à doença, principalmente nesse público que a gente mostrou na reportagem, né? Jovens e adolescentes. A faixa etária entre 15 e 24 anos, como a gente viu, é que apresenta o maior crescimento nos casos de AIDS, de HIV e AIDS, né? No estado, segundo a Coordenação Estadual de HIV e AIDS, por meio de boletim epidemiológico. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Efraim Lisboa. Ele é coordenador técnico do projeto Viva Melhor Sabendo Jovem do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Efraim. Eu agradeço o convite. Esse projeto que existe aqui no Amazonas, coordenado pelo Unicef, existe em outros estados também. O Amazonas está na ponta, né? Um dos primeiros estados a participar. O Amazonas, na verdade, Manaus é a 5ª capital a receber a iniciativa, né? Depois de Belém, São Paulo, Rio Grande do Sul e Fortaleza, Manaus trouxe a estratégia para cá. E vocês decidiram, Manaus, e você especialmente que coordena esse grupo, decidiu abraçar esse projeto justamente porque a Amazonas apresenta números muito altos em relação a HIV e AIDS entre jovens. Exatamente. Comparado, por exemplo, com a estatística de populacional, com o índice de detecção, Manaus apresenta assim, indicadores muito altos, né? E elevados, principalmente entre jovens de 15 a 24 anos. Como foi dito aí na reportagem, eu achei isso bastante significativo, né? Às vezes os jovens não ouvem o que um adulto fala, né? Aquela autoridade, o pai, às vezes o médico, mas ele ouve muito o que o colega fala, né? Quando fazem parte dos mesmos grupos, das mesmas tribos. Por isso vocês pensaram em reunir jovens para falar sobre isso, usando inclusive tecnologia? Exatamente. O projeto, na verdade, ele sempre focou e sempre incentiva a educação de pares, que é jovens comunicando jovens e falando sobre prevenção para outros jovens. Esse é o objetivo principal do projeto, né? Capacitar e treinar jovens para falar e conscientizar outros jovens. E aí, pensando nisso, por exemplo, a gente fez uma análise de conjuntura social e a gente percebeu que os jovens eles estão mais nas redes sociais. E aí, qual é a linguagem do jovem? A gente fez uma escuta com mais de 120 jovens, além dos meninos do projeto, junto com parceria também com o CIE, Fundação Medicina Tropical, com a Censa, Secretaria de Educação, tanto do Estado quanto do município. E aí a gente detectou que a informação não estava chegando a ele de forma tão rápida ou de forma coerente. Ou de forma que o convença a se prevenir, por Exatamente. exemplo. E aí, com essa linguagem, aonde que o jovem está? E aí, nessa conversa deles, nós detectamos que eles estão nas redes sociais, através da internet, através do Facebook ou do WhatsApp. Tanto é que a gente tem página no Facebook, nós temos grupo no WhatsApp para conversar sobre o assunto. E aí partiu a ideia do aplicativo. Foi desenvolvido aqui no Amazonas aqui mesmo? No Essas aqui outras no capitais que a gente citou, que já fazem parte do projeto Viva Melhor Jovem, ele não tem esse aplicativo, foi algo nosso aqui. O Amazonas ele é pioneiro nesse tema. E aí veio, inclusive, foi proposta pela Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, pela Suzana, né? A coordenação estadual do ST apoiou e o Unicef deu toda a metodologia e todo esse apoio metodológico para a elaboração do aplicativo junto com a Prodan. O aplicativo ele já está disponível? Já. Na verdade, ele foi lançado hoje, né? Olha ele só. Lançado hoje no Play Store
Basta chegar acessar na loja, tô com o meu celular aqui, né? Tá com o celular, ele vai mostrar pra gente como é. A gente também tem no telão, produção, vamos colocar o aplicativo que já está funcionando, um aplicativo que usa tecnologia para se comunicar realmente com os jovens, falando da importância da prevenção à AIDS. Olha só, esse é o aplicativo então? Essa é Isso. a configuração? Esse, na verdade, é o aplicativo. E aí, por exemplo, quando o jovem acessar, a primeira página que vai aparecer é um avatar. São 2 avatares. Para menino, para menina, ou seja, São ele pode esses escolher. dois aqui, um rosinha e um verde. Isso. Na verdade, o avatar ele representa a camisinha feminina e a camisinha masculina. Certo. E aí a pessoa pode escolher. Ela Aí- tem a opção de, quando ela acessar, essa é só uma página que pode aparecer, que é um link que informa, é aleatório. Esse que a gente está mostrando agora no vídeo. Isso. Tá. É um informativo que sempre vai aparecer, de qualquer forma, em qualquer aba vai aparecer um informativo com alguma curiosidade referente ao tema. E aí, por exemplo, quando ele afastar, ele pode estar afastando para o lado, para qualquer lado, É, e aí aparece vai esse aparecer que tá. a segunda tela, que é a tela, na verdade, que a gente real do aplicativo. Certo. Ele Que aí começa então nessa tela que a gente mostra agora no vídeo. Isso. Que aí lá em cima ele tem o teste de vulnerabilidade, depois ele pode fazer o quiz, ou ele pode participar também do atendimento. São 4 pontos, né? O quiz, atendimento mais, sugestões e saiba mais. O saiba mais, na verdade, vai estar disposto ali informações ou curiosidades sobre o tema. Então a gente vai poder estar acessando ali, tirando algumas curiosidades que ele possa ter. Essas curiosidades, essa falta de informação que os jovens têm, que vocês querem solucionar, vocês chegaram à conclusão desses tópicos a partir de conversas com os próprios jovens. São as perguntas mais recorrentes, é isso? Isso, na verdade foram curiosidades que os jovens apresentaram. Quais eram as perguntas mais recorrentes e quais eram as perguntas que mais eles faziam pra gente. E aí a gente pegou e juntou isso no aplicativo. Nós temos aí mais de 80 perguntas. Só que essa plataforma vai ser alimentada com novas perguntas sempre, vai ser sempre atualizada. Que eu queria te perguntar, ele também tem uma proposta, que é algo super moderno e que só se fala hoje em dia dentro das redes sociais, que é uma proposta de plataforma colaborativa, né? Como é que vai funcionar? Então, na área de sugestões, qualquer pessoa pode acessar e pode dar sua sugestão ou fazer sua pergunta. Que aí, por exemplo, não vai ser respondido de imediato, no entanto, vai ser encaminhado para um profissional. Esse profissional vai ler a pergunta e vai orientar e vai responder. Ou seja, vai ter um tempo disponível para a pessoa receber a resposta dela, ou no e-mail dela, ou no número dela, ou até mesmo no próprio aplicativo. Aí, no caso de aparecerem outras perguntas, essa resposta pode estar incluída como aquelas respostas mais rápidas já identificadas, é isso? Também, porque nós temos o teste de vulnerabilidade, que é logo aquela parte lilás, o layout lilás que aparece em cima. Vamos ver se a gente consegue colocar de novo, produção? Então aparece um layout lilás, ele também, o Efraim está com o Isso, o celular na teste de mão. vulnerabilidade. Tá, esse roxinho que aparece em cima, lilás. Ali, por exemplo, tem algumas perguntas que elas são perguntas chaves. Essas perguntas, ela vai levar, por exemplo, ao jovem a entender a questão da vulnerabilidade que ele está se expondo. Ó, tem uma pergunta aí, a gente não consegue, deixa eu ver se eu consigo ler daqui, ó. Já tive relação sexual e usei, ou meu parceiro usou camisinha todas as vezes que transei, que tive relação sexual. Nunca tive relação sexual, já tive pelo menos uma relação sexual sem usar camisinha, sem pintar alguém interessante. Eu transo ou não, mas nunca uso camisinha. É bacana que também é na linguagem jovem, né? É numa linguagem jovem. E que são perguntas extremamente diretas e que vão ajudar vocês a identificar o perfil daquela pessoa. Exatamente. A gente não usa nas perguntas, nem na pergunta nem na resposta, palavras técnicas. Sempre direta, muito clara e objetiva. E aí, por exemplo, esse teste de vulnerabilidade, ele vai ter um tempo, né? 15 segundos para ele responder. E aí, conforme ele vai acertando, ele vai subindo de nível. Esse avatar vai mudar de forma, vai evoluir, vai mudando, a camisinha vai subindo, vai saindo do pacote. A camisinha, no caso, está no pacote. Ela vai saindo, ele vai ganhando ponto, e aí, em determinado momento, ele vai chegar a um nível tipo assim, eu sou o máximo, eu conheço tudo. Entendi. Isso vai ajudar o próprio jovem a saber o nível que ele tem conhecimento sobre essa questão. Exatamente. E aí a ideia, tipo assim, a ideia é eles descobrirem essas perguntas. Eu não vou falar tudo, porque é justamente para as pessoas terem curiosidade de ir lá e testar. Claro. Mas assim, o mais legal disso aqui, por exemplo, que ele não precisa procurar um post, se ele não sabe onde tem endereço, ou não quer ou está com vergonha de perguntar, basta ele acessar o aplicativo. Não é obrigatório ele responder ao teste de vulnerabilidade nem o quiz, mas ele, por exemplo, eu quero saber onde faz o teste. Então ele vai aqui no Mais Atendimento. E esse Mais Atendimento vai apontar para ele qual é a unidade de saúde mais próxima da residência dele. Que faz o teste rápido. O teste rápido ou que está tendo algum tipo de ação referente ao tema.
e aí ele pode ir lá procurar. Hoje é disponível nesse Mais Atendimento o nome da unidade, telefone e a distância que está. Mas futuramente ele vai estar disponível, tipo horário, a demanda que vai estar surgindo também. Vai estar disponível, por exemplo, que tipo de serviço vai estar sendo disponibilizado. Porque tem algumas unidades de saúde que oferecem um teste e fazem tratamento. Tem outras que só oferecem um teste por enquanto. Você acredita, Efraim, coordenando esse projeto e lidando com jovens sobre essa questão do HIV e AIDS, você acredita que muitos deles não se previnem única e exclusivamente por falta da informação? Também. Na verdade, assim, hoje nós temos bastante informação, mas a informação não está chegando de forma, que eu falo, horizontal. O jovem ainda não se percebe em situação de risco. Ele ainda se acha autoimune. Mas no sentido de que? Não que ele não tenha percepção de risco. A verdade é que ou falta de conhecimento ou falta de informação adequada. Ou a linguagem técnica não está sendo tão clara para ele. Ou alguma coisa impede ele de ter acesso a essa informação. No caso, a gente percebe, por exemplo, no Amazonas, a questão das redes sociais. As redes sociais hoje, os jovens estão concentrados nas redes sociais. E as redes sociais hoje são poucas páginas que existem que falam sobre o tema ou que linkam alguma coisa a outra. Não tem aquela página, por exemplo, fixa que vai estar te informando aqui, ó, usa camisinha. Se não usar camisinha, vai pegar HIV. Se pegar HIV, tem tratamento. E o HIV não tem cura. Tem muitas pessoas que até hoje pensam que o HIV, o tratamento para HIV, por exemplo, é pago. Não é. É mesmo? Tem gente que ainda pensa isso? Dos jovens, por exemplo, que a gente entrevistou, alguns jovens sugeriram que uma desbonificação, por exemplo, poderia ser o tratamento. Mas essa ideia deles era como se fosse o tratamento fosse pago, perdão. E aí a gente teve que explicar. Eles estão sugerindo uma coisa que já acontece, que já acontece. Que é a gratuidade. E aí, por exemplo, por isso que é importante essa informação. E essa parte da sugestão, por exemplo, ele pode estar perguntando curiosidades do dia a dia. E aí também a gente vai estar linkando alguns links de vídeos. Vai ter uma página que vai direcionar ele para vídeos, para falar sobre o tema, explicando determinados assuntos, ou até mesmo falando sobre a questão de políticas públicas voltadas para o tema. Quer dizer, todo esse tipo de informação vai estar não apenas uma coisa ali já sedimentada, que é importantíssimo, né, de tratamento, de como é feito, mas também atualizando sempre sobre os factuais do dia a dia, ações que estejam acontecendo naquele momento. Vocês vão estar sempre atualizando esse aplicativo. Ele vai estar sempre informado do que vai estar rolando por perto dele. Então, a gente vai linkar com o georreferenciamento, né? Ele pode utilizar tanto o Google Maps ou o Waze, né? Que ele vai lá acessar. Para saber, por exemplo, o hospital onde tem um teste rápido, para saber onde está acontecendo. A gente também, o Viva Melhor Sabendo tem uma especificidade. Ele tem um ônibus. Olha! Então, esse ônibus ele leva a testagem para algumas determinadas regiões. Durante esse tempo que a gente está desenvolvendo o projeto, a gente foi para o Largo São Sebastião, Parque dos Bilhares, Ponta Negra, Parque São Raimundo. E aí a gente está circulando a cidade. Então, quando for lançar, a gente for ter atividade, vai estar no georreferenciamento também, onde que a unidade móvel vai estar localizada, estacionada. Então, ele pode se direcionar até a unidade móvel. A gente está falando sobre um aplicativo que foi desenvolvido aqui no Amazonas, né, para auxiliar jovens a terem mais informações sobre AIDS, HIV e AIDS e no combate principalmente a ela. Queria agora no finzinho da nossa entrevista, Efraim, que você desse de novo o serviço, como é que os pais podem orientar ou sugerir, ou os jovens que assistem a gente nesse momento também, devem fazer ou podem fazer para baixar o aplicativo. Então, esse aplicativo no momento ele está disponível apenas para Android. Basta procurar lá no Play Store, na lojinha Play Store, e aí procurar pelo nome Viva Mais. Viva Mais. Exatamente. E aí você clica lá em baixar, vai dar as orientações, a pessoa tem a opção de fazer login, com identificação no Facebook, ou de forma anônima, ou também com conta do Google. Mas assim, é opcional, nada é obrigatório. A gente orienta, por exemplo, que responda o teste de vulnerabilidade, porque isso também vai responder para a gente alguns indicadores que é importante. Perfil de quem está acessando. Só que esse perfil de quem está acessando não é dados. A gente só quer, por exemplo, números. Quantas pessoas estão acessando? Não é identificado o nome da pessoa, é apenas o perfil que ela representa para ter dados estatísticos e aí poder orientar melhor o trabalho, adaptar até mesmo para para gerar políticas públicas, né? Para saber onde está a maior demanda. Então a gente quer acessar esses locais. E é exatamente isso que a gente quer saber através do aplicativo também.
Muito bom, eu conversei com Efraim Lisboa, ele é coordenador técnico do projeto Viva Melhor Sabendo Jovem, um projeto do Unicef aí que tenta esclarecer nesse público que hoje é sim o mais vulnerável. A gente não tem mais aquele chamado grupo de risco que quando surgiu o HIV aí há 30 anos atrás, um pouco mais de 30 anos atrás, se falava em grupos de risco. Hoje não existe mais isso, mas existe sim um grupo mais vulnerável que requer uma atenção maior, sobretudo as autoridades de saúde do nosso estado, que é o grupo de jovens entre 15 e 24 anos. Que é o grupo hoje considerado mais vulnerável. Hoje a gente antes existia a questão que nós chamamos de população-chave. Hoje essa palavra foi extinta. Hoje nós trabalhamos com a questão de comportamento de risco. Então hoje, por exemplo, quais são as pessoas que estão tendo comportamentos que estão se expondo mais à epidemia, vamos falar desse termo, para não estar expondo ninguém, que estão se expondo mais com determinados comportamentos. É a população jovem de 15 a 24 anos. Dentro desse recorte, a gente localiza jovens gays, HSH e travestis. Não necessariamente essa população LGBT, mas dentro dessa população que a gente identifica por positivas, essa população é a mais vulnerável à epidemia. Entendo, jovens de um modo geral, mas quem tem ainda esse tipo de escolha ou de comportamento fica ainda mais vulnerável e é Exatamente. Sobre eles principalmente que vocês querem alcançar atingir. Exatamente. O projeto, na verdade, ele tenta chegar ao máximo possível da população jovem geral. E aí, tanto é que o projeto ele não espera o jovem vir até a unidade de saúde. O projeto vai até onde os jovens estão. A ideia principal era localizar os hot points, que a gente chama, o maior local de concentração de jovens, e levar o serviço até eles. E o teste é super simples, é fácil, sigiloso, não dói. E só a pessoa e o profissional de saúde vai ficar sabendo seu diagnóstico. Ninguém mais? Ninguém mais. Até a legislação não permite que ninguém abra o diagnóstico, além da própria pessoa. Se a pessoa não permitir, não pode falar. Sendo mais claro, se possível. Efraim Lisboa, coordenador técnico do projeto Viva Melhor Sabendo Jovem, da Unicef, que tenta esclarecer mais pontos, levar mais informação para jovens e para todos sobre HIV e AIDS. Muito obrigada e boa sorte no aplicativo que realmente atinja milhares de pessoas. Bom ter. E ainda falando sobre o Dia Mundial da Luta contra o HIV, começa hoje aqui em Manaus uma série de atividades. Haverá discussões sobre a prevenção, tratamento, direitos da pessoa com HIV e vários outros assuntos. Para falar melhor sobre essas atividades, eu converso agora com o repórter Emanuel Cardoso, que fala ao vivo com a gente. Olá, Emanuel. Essas atividades são abertas ao público, né? Onde é que elas vão acontecer? Bom dia. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Manhã no Ar. O segundo Fórum HIV em Focus acontece na sede da Unip, a Universidade Paulista, e começa logo mais a partir das 8h30 da manhã. Como você citou, Daniela, vão ser uma série de programações, de debates sobre prevenção, tratamento, diagnóstico do HIV, sobre questões também voltadas a direitos humanos de pessoas vivendo com HIV. A programação começa a partir das 8h30 daqui a pouco, é aberta ao público, sim, é gratuita e vai durante o dia todo. Nesse evento também vai acontecer um show com a banda Fugaz, que vai trazer canções de Cazuza, Legião Urbana, artistas conhecidos e reconhecidos e que infelizmente perderam a vida na luta contra a AIDS. A programação vai acontecer de hoje até o dia 9, nos postos, nas unidades básicas de saúde, do dia 2 ao dia 7, também vai acontecer uma programação diferenciada com testes rápidos de HIV, educação em saúde e distribuição de insumos, de lubrificantes e preservativos. Essa ação nas unidades básicas de saúde vão acontecer tanto na zona rural quanto na zona urbana. Essa mesma ação também vai ser levada para feiras, algumas escolas e fábricas durante esse período. Daniela Sayag. Obrigada, Emanuel Cardoso, pelas informações. Com certeza é um assunto de interesse de todo mundo, né? E quem tem interesse mais específico na área, pessoas que trabalham, inclusive, com pessoas que têm HIV ou trabalham com jovens de um modo geral, devem participar realmente para esclarecer os nossos jovens que não podem correr risco de jeito nenhum, principalmente numa sociedade de informação que a gente tem, com tantas possibilidades de acesso à informação. Agora são 7h13 e chegou a hora da gente conferir a movimentação da nossa cidade ao vivo, direto do RC Coop. Então vamos pegar a nossa carona matinal com Walter Cardoso. Bom dia, Walter.
Bom dia, Daniela, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Já estamos aqui no alto mostrando as boas-vindas desse dezembro que, por enquanto, bem nublado, Dani. O último mês do ano aí, já com um clima bem diferente do que nós estamos acostumados. Verdade, a gente acaba de começar aí o último mês do ano, né? Hoje, 1º de dezembro, Walter, a gente espera aí que seja um fim de ano muito bom para todo mundo, com muita festa. A gente sabe que não está fácil para ninguém aí com essa crise toda, principalmente o comércio tem reclamado muito e a indústria também, né? Mas a gente espera aí que agora no apagar das luzes de 2016, a gente sempre tem a esperança de ser um mês cada vez melhor, um fim de ano melhor para todo mundo. Vamos começar então falando da previsão de tempo, né, para esse 1º dia de dezembro? Exatamente, o primeiro dia de dezembro aí começa com 27 graus agora nessa manhã, com uma sensação térmica aí de 32, já bastante alta, né? A possibilidade de chuva é de 30%, apesar do tempo fechado, e a temperatura máxima do dia de 31 graus. A tendência é que o dia seja muito nublado o dia inteiro e com algumas chuvas rápidas aí durante a manhã e durante a noite, Dani. É, porque está bem fechado, a gente vê realmente que bastante nuvem, carregado o céu de Manaus na manhã dessa quinta-feira. Por falar em Manaus, a gente sobrevoa agora que ponto da cidade? Nós estamos aqui na Avenida Torquato Tapajós, um dos principais acessos da cidade, uma das ruas mais movimentadas da capital do Amazonas, que por enquanto mostra um trânsito até relativamente tranquilo, se nós tivermos em consideração o fluxo diário de veículos nessa área, Dani. É uma boa opção para quem precisa acessar aqui, para quem precisa vir da Zona Norte, do extremo norte aqui da cidade, de quem vem da Cidade Nova, Santa Etelvina, e precisar ir em direção ao centro da cidade. Apesar de um trânsito mais carregado, tá uma melhor opção do que o dia a dia normal dessa região aqui, Dani. A gente vê que está bastante carregado, incrivelmente. Hoje está meio invertido, né? Geralmente a Torquato é muito carregada ali na saída da Cidade Nova, no viaduto ali da Max Teixeira encontrando o Torquato. E depois, né, já por conta aqui da escola particular e tudo, vai melhorando. Hoje parece que está o inverso, está tranquilo lá atrás. E agora a gente tem um trânsito um pouco mais lento na aproximação do viaduto. É isso mesmo ou é impressão minha? É isso mesmo, Dani. Um dado que chama bastante a atenção é que esse cruzamento ali, esse trecho específico do encontro da Torquato Tapajós até realmente essa área aqui da escola particular é o trecho mais movimentado de Manaus nesse horário da manhã. De acordo com os estudos aí do plano de mobilidade, só nesse sentido, bairro-centro, são 3.847 carros que fazem esse trajeto. Como eu disse, é o trecho mais movimentado da cidade. Um dado interessante é que o próprio plano de mobilidade prevê um aumento muito grande de veículos nos próximos anos. Para se ter uma ideia, para 2020, só nesse trecho devem cruzar durante a manhã mais de 4.500 veículos. Em 2025 devem ser mais de 5.000 veículos só nesse trecho, Dani, durante a manhã. Então esse é um estudo interessante do plano de mobilidade de Manaus, que a gente tem uma noção do quanto o trânsito deve ficar mais carregado nos próximos anos aqui na capital do Amazonas. Nesse horário de pico aí da Torquato já é ruim, então o que o Walter traz pra gente aí é que deve piorar bastante nos últimos anos. E aí tem que ter atenção realmente das autoridades, né, que lidam com infraestrutura urbana para alguma solução, porque já é muito ruim hoje. A gente não consegue imaginar então como vai ser daqui a 5 ou 10 anos, né? Então, um aumento bastante grande pelos números que o Walter deu. E dá pra gente entender o que acontece na Torquato, porque ainda é a principal saída da Cidade Nova, da Zona Norte, que é o bairro, que é a região da cidade mais populosa, que tem o maior número de população. É bem verdade que existem caminhos alternativos ali pela Zona Leste, pegando a Avenida das Torres. Mas, de um modo geral, esse é o caminho mais tradicional que as pessoas conheciam e continuam adotando sempre. Hoje não está tão ruim, porque a gente já sabe que em dezembro diminui bastante por causa das escolas, mas tem que realmente ficar muito atento, porque quem passa por aí, daqui a 5, 10 anos, vai perder muito mais tempo do que já se perde hoje, Walter. Exatamente, Dani. É uma tendência não só dessa zona da cidade, né? Mas em todas as outras, além desse tráfego pesado na Avenida Torquato Tapajós,
a tendência é que esse crescimento de fluxo de veículos, esse tempo maior de viagem no trânsito, cresça em todas as áreas da cidade. Vamos seguir então um pouco com vocês, aí pegando a carona com o RC Pop. A gente está indo na direção agora do Viaduto de Flores, é isso? Exatamente, Dani. O viaduto até é muito tranquilo, muitas vezes, principalmente já nesse horário de 7 horas, o trânsito já começa a ficar mais pesado já nessa subida aqui do Viaduto de Flores. Hoje ele ainda segue com muita tranquilidade, ou seja, para quem vem aqui, por exemplo, fugindo por dentro do Alvorada, para acessar a Avenida Torquato Tapajós, é uma boa opção sim, porque esse acesso, principalmente aqui para quem segue na Avenida Constantino Neri, está muito tranquilo. Então aí uma dica interessante para quem puder já sair nesse finalzinho da Torquato Tapajós para acessar as outras zonas da cidade, é o caminho mais tranquilo mesmo, que evita aquele congestionamento ali do encontro com a Max Teixeira. Então, tá iniciozinho, vamos dizer assim, da Recife, né, da Maripiranga, tranquilo. Constantino Neri também. Provavelmente as pessoas procuram evitar Constantino. A gente até falou isso aqui por causa da faixa azul, né? Todo mundo meio traumatizado aí, achando que a Constantino sempre tem um engarrafamento muito grande, mas não é o que a gente vem verificando, viu, gente? Então, se você está ali em frente à rodoviária, vai subir o viaduto, está um pouquinho na dúvida se quebra para a direita, para pegar Constantino ou vai reto pela Recife, não tenha medo da Constantino, porque o que a gente vê todas as manhãs é realmente uma avenida muito tranquila, né? Acho que as pessoas têm fugido por conta da faixa azul e acabando deixando de lado essa importante via aí de acesso direto ao centro da cidade. Então a gente já dá essa dica de trânsito também para você na manhã dessa quinta-feira, caso você já esteja querendo adiantar aí as compras de Natal. Tem gente, inclusive, Walter, que está aproveitando já o início das férias escolares para quem já sabe onde o filho vai estudar, já tem acesso a material escolar, já tem gente comprando, inclusive, material. Eu acompanho em alguns grupos, já tem gente fazendo orçamentos e tudo. Então, muita gente realmente indo ao centro da cidade agora em dezembro. Walter, obrigada. A gente volta com vocês, então, até daqui a pouco, até já. A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou o projeto de lei que prevê que a Superintendência de Habitação do Amazonas reduza os juros para quem está em débito com o seu imóvel. A redução será de até 90%, olha só, nos casos de pagamento à vista ou de quitação. Quem vai dar mais detalhes sobre esse assunto para a gente é a Thea Morel, com quem eu falo agora ao vivo. Olá, Thea, bom dia. Como é que vai funcionar essa negociação aí que vai interessar muita gente, hein, Thea? Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Com certeza isso deve interessar, sim, a muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que durante toda essa crise em 2016, né, não conseguiram ali manter a prestação da casa, do imóvel da SOAB em dia. Essa medida da Assembleia Legislativa tem dois objetivos principais. Promover aí uma recuperação de crédito por parte dos devedores dos imóveis da SOAB, quer dizer, você quita a sua dívida e você pode se reprogramar para que no ano que vem você não fique aí com o nome sujo, nem fique realmente com o débito junto à SOAB, e também fazer a regularização de títulos de imóveis. Para que você possa participar desse projeto, né, se você é realmente uma pessoa que é inquilino, que tem um imóvel que foi financiado pela Superintendência de Habitação, o ideal é que você procure a própria SOAB para verificar a sua situação. Porque, Dani, são muitos tipos de benefícios que são dados, dependendo de cada caso. Para você ter uma ideia, essa redução de 90%, ela é uma redução de 90% em juros e multas para aquelas pessoas que têm um saldo devedor, que na verdade estão devendo, que atrasaram, né, a prestação da casa própria e que precisam renegociar as dívidas. Só que esses 90% só vale para quem estiver disposto a pagar as prestações atrasadas à vista. Para quem quiser fazer um parcelamento dessas prestações, esse desconto cai para 70%, mas você pode fazer esse parcelamento em até 12 vezes. Tem também a situação daquelas pessoas que venderam o imóvel, que compraram um imóvel da SOAB, né, e a titularidade não está no seu nome. Quer dizer, se você comprou uma casa da SOAB e esse título está no nome de outra pessoa, você pode também ir até a Superintendência de Habitação e fazer a renegociação, a regularização do seu imóvel, né? A partir daí, o que você vai fazer? Você vai ter que fazer uma nova dívida, na verdade, um novo contrato. Você chega lá, você explica o que aconteceu, você vai fazer um novo contrato no seu nome, onde vai ter aí as novas regras, e é possível também
negociar um desconto. Agora, as pessoas que vão ser mais beneficiadas com essa medida da Assembleia Legislativa, que foi aprovada, né, pela Assembleia Legislativa, mas é uma medida do governo do estado do Amazonas, né, são as pessoas que estão adimplentes, aquelas pessoas que não tiveram atrasos nas suas dívidas, na prestação da sua casa. Essas pessoas que estão pagando tudo direitinho, elas podem renegociar o saldo devedor, que é o quê? Que é o resto que falta pagar para a SUAB. Nesse caso, é possível ter até 98% de desconto, caso a pessoa queira pegar esse saldo devedor aí e pagar em até 3 vezes. Quer dizer, se você está devendo aí 1 ano, 2 de prestação, mas é uma prestação que nesse momento você tem condição de quitar, né? Você pode aí chegar, renegociar com a SUAB, conseguir esse descontão de 98%, pagar em 3 vezes e quitar o seu imóvel. Dani. Ótima notícia, com certeza, aí para muita gente, principalmente nesse finzinho de ano, né? Tem o 13º, muita gente que realmente precisa pagar para dormir mais tranquilo. E aí, com esse desconto, mais esse dinheiro extra, consegue solucionar o problema. Que ótima notícia, Thea. Obrigada, até daqui a pouco eu volto com você. São 7h24 agora, muito obrigada para você que ligou a TV agora e a gente vai aproveitar e te mostrar aí o que já foi notícia aqui no programa. Vamos ver. Moradores do bairro da Raiz fazem protesto e interditam uma das principais vias da zona sul da cidade. O motivo foi a morte de uma artesã na última terça-feira. Ela foi vítima de bala perdida. O trânsito ficou congestionado na área. 7 homens invadem a agência bancária no município de Novo Airão e fazem reféns durante o assalto. Após troca de tiros com a polícia, 2 pessoas ficaram feridas. Os assaltantes estão foragidos. Manaus fica sem energia por quase 3 horas depois de problema no Leão de Tucuruí. A falta de luz prejudicou principalmente o trânsito e o comércio na cidade. O apagão aconteceu justamente no dia em que passou a valer o aumento tarifário da energia elétrica. No Dia Internacional da Luta contra a AIDS, o projeto tenta conscientizar jovens sobre a prevenção à doença. Até setembro desse ano, o vírus fez 222 vítimas aqui na capital, uma média de 2 mortes por dia. Sebrae promove até amanhã mais uma feira de agronegócios. A 4ª edição do evento tem uma temática voltada para o Natal. Produtos como pães e panetones serão vendidos a preços bem acessíveis. Presidente da Rede Calderaro de Comunicação recebe homenagem no Tribunal de Justiça do Amazonas. Tereza Cristina Calderaro Correia recebeu a medalha do Mérito Judiciário pelos relevantes serviços prestados à sociedade. A cerimônia foi presidida pelo desembargador Flávio Pascarelli, presidente da Corte. Vamos então voltar a falar com Walter Cardoso, direto do RC Coop. Ele sobrevoa nesse momento um outro ponto da cidade. Vamos lá para cima então. Walter, a gente está na região do Tarumã, é isso? Exatamente, Daniela. Estamos aqui na Cidade das Luzes, né, como é conhecida essa ocupação de terra. Em dezembro do ano passado nós sobrevoamos essa área e mostramos, logo após aquela ação de uma reunião de órgãos da prefeitura, da polícia, que houve uma desocupação nessa área da cidade. Hoje nós mostramos um cenário totalmente diferente, né? Todas as pessoas voltaram para o local, já existe toda uma reocupação dessa área e é um cenário impressionante, porque há alguns meses atrás nós vimos isso aqui totalmente desocupado, Dani. Então, o que a gente mostra agora, inclusive essa matéria, essa denúncia, essa reportagem está também no Jornal A Crítica, é uma reocupação da área, é isso que a gente vê nesse momento? As casas voltaram a ser erguidas nesse mesmo terreno, Walter? Exatamente, Daniela. Descrevendo também para quem nos acompanha pela rádio, é um cenário que como se não tivesse acontecido nenhum tipo de desocupação. Todas as casas estão devidamente nos locais, né, onde estavam inicialmente no ano passado, quando já havia uma ocupação totalmente crescida aqui no local, né, já era uma área bem tomada por casas e residências. Hoje, essas residências já estão todas no local, casas de madeira, casas até de alvenaria, como se não tivesse havido nenhum tipo de desocupação. Já faz 1 ano de toda aquela mega operação de retirada, mas hoje o cenário já é de realmente uma ocupação totalmente reestruturada nesse ponto da cidade, aqui nas áreas do Tarumã. Então, pelo que a gente vê, realmente foram cenas bárbaras, chocantes que a gente viu aqui no Manhã no Ar ao vivo, inclusive, né? A polícia entrando, as pessoas ali segurando crianças, tentando impedir. Foi realmente, são cenas muito chocantes e 1 ano depois não adiantou. Então,
após terem sido retirados, porque elas ou outras pessoas acabaram voltando por uma falta de fiscalização e acompanhamento do poder público. Não adianta ter aquele tipo de iniciativa se não há um plano posterior à retirada para ou a ocupação do terreno ou a reestruturação ambiental do terreno, ou pelo menos que impeça, se tiver subjúdice, se tiver aí alguma questão legal, mas que impeça uma reocupação. Quer dizer, houve todo aquele transtorno um ano atrás e agora, exatamente um ano depois, a gente mostra que as casas voltaram à Cidade das Luzes, Walter. Exatamente. E uma das maiores preocupações, Dani, é justamente com o meio ambiente. Vou pedir para o Alex mostrar agora a proximidade que essa região tem de rios, né? De rios e igarapés aqui da região. Além de todo esse verde que a gente vê, é uma área que fica muito aqui já da região do Lago do Tarumã. Então preocupa justamente por conta dessa possibilidade de contaminação e de poluição dessa área aqui tão tradicional da cidade, né? Que já é a região do Tarumã. Então, além da degradação de toda a área, de devastação, de derrubada de árvores, tem essa preocupação com os rios também, que a gente sabe que uma poluição nessa área acabaria acarretando uma série de problemas ambientais, Dani. Bem, Walter Cardoso, muito obrigada pelas informações importantíssimas aí de utilidade pública que o RC Coop traz nesse momento ao vivo. As casas da Cidade das Luzes, a ocupação que fica no Tarumã, que retornaram depois de um ano aí de desocupação. Obrigada, Walter. Ótima quinta para você, para toda a nossa equipe aí. A gente volta a se falar amanhã. Até lá. A gente vai mudar de assunto agora, vamos falar de saúde. Você aí de casa, eu gostaria de saber, você gosta ou não de uva passa, colocada ali na comida ou mesmo no seu lanche? Nessa época do ano, nas redes sociais, o debate é bastante grande sobre o assunto, mas você sabia que a uva passa tem propriedades que auxiliam na prevenção de doenças como câncer, Alzheimer e até Parkinson? É que a gente vai ver agora no quadro Mais Saúde. Olha, uma simples uva passa pode fazer um bem danado, hein? Acompanhe. Ela é sempre motivo de discussão. Ainda mais quando chega a época do Natal. Eu não vejo muito sentido da uva passas na comida, salgada principalmente. Não combina, não é do meu gosto. Sozinho ou acompanhado eu não gosto, é horrível. O debate sobre colocar ou não a uva passa na ceia ganhou espaço até nas redes sociais. Aqui na casa da família Macedo, quem manda na cozinha é a dona Eliette. E não tem acordo, não. Não rola. Porque eu acho que o Natal tem que ter a uvas passas. Aliás, é o ano inteiro na minha casa, né? Porque eu gosto, elas tiram, o problema é delas, mas dá trabalho e ainda tenho que tirar na hora negativa. Isso vem de geração, né? Isso é muito antigo. Essa uva passas era usada para fazer pão, para fazer bolo, para fazer tudo. Até a rabanada entra uva passas. Nem filhas, nem genro, nem os netos comem. Eu não gosto. Eu acho que, não tem um gosto bom. Normalmente ou você ama ou você odeia a uva passa. Nesse caso, não existe meio termo. O que pouca gente sabe é que essa frutinha aqui ajuda a prevenir o câncer, o Alzheimer e até o Parkinson. Isso tudo porque ela concentra as vitaminas A, B e K, além de fibras, potássio e os antioxidantes, grandes aliados contra essas doenças. No geral, ela é muito importante para a saúde por ser fibra, vai ajudar a neutralizar aquelas bactérias, aquelas células que estão simplesmente danificando a sua saúde. Para as mulheres, o benefício vai além. De acordo com artigos científicos, o que foi determinado, o que foi buscado? Que realmente a uva passa, ela contém catequinas no qual ela ajuda a prevenção de câncer, principalmente com exclusividade o câncer do cólon. Então, o que acontece? A uva passa, ela é roxa. Então, a parte dela, a casca, ela contém resveratrol. E pela cor, que é o pigmento, ele contém antocianina, no qual ele ajuda a diminuir as células cancerígenas, fazendo com que seja reduzida. Os diabéticos devem consumir a uva passa com moderação. Ela é desidratada e mantém o açúcar acumulado. Por isso, eleva o nível de glicose no sangue rapidamente. Uma fruta tão pequena, mas que faz a diferença na saúde, além de dar um charme especial na comida.
Olha só. Olha, cuidar da saúde deve ser sempre prioridade, a gente sabe disso. E eu fico feliz em poder dizer que agora em Manaus você tem um lugar dedicado aí a cuidar de você com valores bem acessíveis, viu? Eu estou falando da Clínica Médica Zona Sul, que fica ali na Avenida 7 de Setembro, em frente ao IFAM, a antiga Escola Técnica. Na Clínica Médica Zona Sul, você faz consultas em diversas especialidades. Exames laboratoriais, raio-x, ultrassonografia, eletrocardiograma e eletroencefalograma. E ainda pode solicitar que alguns desses exames, desde que seja possível, né, sejam feitos aí na sua casa. Quer mais comodidade que isso, gente? E o melhor de tudo, a Clínica Médica Zona Sul tem um corpo técnico altamente especializado, sob a gerência do infectologista e pesquisador Noaldo Lucena, com consultas e exames em valores que você realmente consegue pagar. As condições são facilitadas. Pegue aí o papel, a caneta, que eu vou dar o número do telefone e também do WhatsApp. Clínica Médica Zona Sul fica na Avenida 7 de Setembro, em frente ao IFAM, antiga Escola Técnica. Você pode ligar para 3877-6350 e para mais informações também, se preferir, pode entrar em contato pelo WhatsApp 99164-8735. Vou repetir o número para você, 99164-8735, Clínica Médica Zona Sul. Agora um alerta para quem costuma utilizar táxi aqui em Manaus. A partir de hoje, os taxistas passarão a cobrar bandeira 2 em todas as corridas durante o mês de dezembro. A gente sabe que é assim que funciona, é o 13º deles, né? O aumento é previsto, inclusive, em um decreto municipal. E quem dá mais detalhes sobre esse assunto para a gente é o Emanuel Cardoso, com quem eu volto a falar ao vivo. Emanuel, explica para a gente, eu já disse que o motivo desse aumento é realmente uma correspondência ao 13º salário. Agora, muita gente fica aí pega desprevenida, né? Não lembra que existe essa lei. Muita gente quer pegar o táxi para voltar do supermercado porque tem muitas compras, ou quer pegar um táxi para voltar do centro com o mesmo objetivo, fazendo compras, e acaba sendo pego aí desprevenido. Então vamos dar o alerta à população. Exatamente, Dana. Até porque, Dani, o reajuste é significativo no dia a dia. Dá um reajuste de 32,69%. Essa é a diferença da bandeira 1 para a bandeira 2. Na bandeira 1, o quilômetro percorrido custa R$ 2,60. Na bandeira 2 vai para R$ 3,45. Nos outros meses do ano, a bandeira 2 é utilizada a partir das 10 horas da noite até as 6 da manhã e nos fins de semana e feriado. Agora, em dezembro, como você frisou, a bandeira 2 é em todos os horários, é o 13º dos taxistas. Na prática, funciona assim. Um percurso de 5 quilômetros, por exemplo, em que o passageiro geralmente paga R$ 17,00, agora com a bandeira 2 ele vai pagar R$ 21,25. Então, essa prevenção que os usuários precisam ter, que os passageiros precisam ter, estar prevenidos, porque vai ter esse reajuste. Eu vou conversar com o Silvio Frota, que é diretor operacional de uma cooperativa de táxi aqui da Zona Oeste da cidade. Silvio, esse reajuste realmente representa um 13º para a categoria, ou ele também espanta um pouco a clientela? Sim, primeiramente, bom dia, Emanuel, bom dia a todos. O reajuste, ele vem de uma forma em ser o 13º para o taxista, né? No momento, até mesmo nessa dificuldade que todos estamos passando, né? É um momento difícil para todo mundo, e ele vem a calhar para ajudar o taxista no seu faturamento. É uma espécie de 13º. Isso já é uma lei que já vem de 15 anos atrás, é homologada pelos órgãos que regem o sistema de táxi, assim como o Sintax, a SMTU, Prefeitura, e é a lei, nesse ano, autorizada pela Lei 2088, de 30 de dezembro de 2015, onde ela autoriza o uso da bandeira 2, né, durante todo o dia, no mês de dezembro, no período de 24 horas. Agora, Silvio, é só a utilização da bandeira 2, não existe reajuste nos valores. Exatamente, lembrando que apenas no mês de dezembro a mudança, né, no taxímetro, o taxista ele é autorizado a utilizar a bandeira 2 durante todo o dia, às 24 horas. Não se trata de um reajuste de tarifa, não se trata de um aumento na tarifa do serviço de táxi, é apenas uma espécie de 13º para o taxista. Obrigado, Silvio. Só lembrando que a bandeirada, que é aquele valor que o passageiro paga quando entra no táxi, continua o mesmo valor, que é R$ 4,00, independente da distância que o veículo percorra, que o táxi percorra. Quando o passageiro entra no veículo, a tarifa de R$ 4,00
continua inalterada. Daniela. Obrigada, Emanuel Cardoso. Até mais. Olha, agora uma informação que chega importante aí pra gente, uma informação que aconteceu agora na madrugada, na noite de ontem. Cerca de 1.900 quilos de droga, quase 2 toneladas, gente, foram apreendidas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Amazonas. É uma grande apreensão. Segundo a Polícia Federal, essa é a maior apreensão de drogas da história do nosso estado. De acordo com a Polícia Federal, granadas explosivas de mão e diversas munições de fuzil também foram encontradas com essas pessoas que agora estão presas. Eles foram indiciados por tráfico internacional de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de armas e tentativa de homicídio. Essa é uma informação que chegou agora para a gente na madrugada e a gente mostra para você, claro, maior detalhes, né, sobre esse assunto. A gente vai mostrar para você no Alô Amazonas ao longo da nossa programação, mas a gente se adiantou logo para colocar você a par desse assunto. 2 toneladas de droga, realmente uma grande apreensão. Falta a gente saber, por exemplo, se isso é fruto de alguma denúncia, se foi uma investigação da polícia, como é que eles puderam chegar a esse número. A gente vai, claro, acompanhar ao longo aí da nossa programação. São 7h40, a gente faz agora um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com mais informações para você. Tem as notícias do esporte e também tem o resumo do Peladão a Bordo, reality da TV A Crítica Record, que está esquentando as noites manauaras. A gente volta já já.